Querido Deus, gostaríamos de agradecer por mais uma oportunidade aqui. Peço que tu se faças presente e nos ilumine e abençoe-nos no decorrer desta apresentação. No nome de Jesus, pedimos com gratidão. Amém. Bom, então o título da nossa apresentação de hoje é Era uma vez o amor romântico na era Book-Redes. Esse título, né, ou essa expressão Book-Redes, talvez não seja assim tão conhecida, e eu vou começar dizendo, né, o que significa. Book-Redes é uma comunidade digital que existe dentro das redes sociais que promovem a leitura e compartilham conteúdos voltados para o mundo literário. Então, essa expressão se popularizou durante a pandemia do Covid-19, quando pessoas, né, que apreciam a literatura e tudo que a envolve passaram a criar perfis nas redes sociais e conteúdos como o Instagram e o TikTok. Então, a junção da palavra book, que é livro, com a última, com o final da palavra da rede social, forma BookTok ou BookGram, BookTube, que são grandes redes sociais que têm esse nicho de literatura dentro delas. E ao longo do ano de 2024, no meio acadêmico e também alguns jornais reconhecidos aqui no Brasil e outros também até mesmo internacionais, começaram a apontar um tipo de gênero específico que mais se destaca, né, dentro desse nicho, dentro dessas book redes, que é o Dark Romance. A partir de agora, eu vou começar a tentar compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui está o título e aqui está o Dark Romance, que no caso é o romance sombrio, que é um subgênero do movimento literário chamado romantismo. Embora não tenha uma origem única e precisa, sua formação pode estar associada a alguns fatores históricos, como a literatura gótica, suspense psicológico e idealizações de romances e a literatura erótica. Então, esse romance sombrio ou romance obscuro, ele é um subgênero de um grande movimento literário que ocorreu na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. E antes de entendermos, né, as características desse subgênero e como ele aparece no século XXI, hoje, acho importante nós relembrarmos ou revisarmos as principais características e o contexto histórico do romantismo. Tudo bem? Algo também importante é a literatura, ela é caracterizada ou conceituada como uma das manifestações artísticas dos seres humanos. Ao longo de alguns contextos históricos, ela acompanhou e ela reagiu de alguma forma à sociedade. E aqui, o principal contexto histórico desse período
são as revoluções, principalmente a Revolução Francesa. Então, o romantismo, esse movimento literário, ele surge no final do século XVIII, quando ocorreram a ascensão da classe burguesa nas revoluções liberais. Então, esse cenário passa a ser cada vez mais dominado pelos valores da classe burguesa, quando essa classe consegue o poder econômico e político na época. E culminou, né, dessa revolução um sentimento de angústia e melancolia, em grande parte pelos artistas da época, que passa a povoar também um sentimento de reconstruir, de recompor o cenário europeu, e com isso só surge o forte nacionalismo proclamado. Então, o romantismo ele é dividido em três fases. A primeira fase é com forte nacionalismo. Então, dentro das narrativas literárias, a partir de então, os românticos, eles utilizaram dois índices temáticos fundamentais, que são os índices do sonho e da morte por meio do escape. Nos índices, né, nessas ideias sobre sonhos, elas vêm acompanhadas pela busca de se incentivar o nacionalismo através da figura do herói e do ufanismo. O ufanismo é né, o patriotismo ou um orgulho exacerbado pelo país onde se nasceu ou lugar onde se vive. E esse nacionalismo ele seria construído através do culto da história nacional e do culto e construção do herói nacional, criando-se empolgação e euforia, para que as ruínas das revoluções se transformassem em edificações. Então, por outro lado, que é praticamente um polo oposto ao de sonhos, existe o índice da morte, né? O fim da vida como uma forma fatal e suficiente para se romper com uma forma de vida que não vale a pena, que frustra e anela ambições. Então, seja sonhando ou se entregando ao fim da vida, os seres humanos são retratados aqui nesse período como indisponíveis para a realidade. Por isso, esse período é marcado pela subjetividade, pela fuga da realidade como uma forma de escape e o sentimentalismo. A segunda fase, ela é caracterizada como a fase ultrarromântica. E o que isso significa? O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade. Com isso, os artistas da época, os escritores, eles começaram a retratar a liberdade de pensamento, liberdade de comportamentos e a liberdade de amar. A literatura romântica reagia a isso com as narrativas de valorização do indivíduo, né, do próprio eu, de forma subjetiva e com o uso das emoções, e não com o uso da razão. Então, foi uma fase marcada pelo ultrarromantismo,
a idealização individual e não real da forma como vejo o mundo ao meu redor. Trata-se de forma adjetivada, exagerada e muito sentimental da visão de algumas questões. É, e aqui se destaca o romance. Romance no sentido desses relacionamentos que ocorrem, né, entre duas pessoas, os relacionamentos afetivos, onde aqui há uma visão muito pessimista, muito melancólica acerca de tudo. Então, na visão sobre o amor, também é da mesma forma. Então, aqui, os escritores, e eu falo escritores no sentido, porque majoritariamente nesse período, a maior parte dos escritores eram homens, porque era um período onde majoritariamente, né, eles eram os que dominavam essa área literária, e era também uma época onde os relacionamentos aceitos como corretos eram os héteros normativos. Então, a figura de sofrimento do homem, né, nessas narrativas, era a mulher. E ela era descrita como essa figura de sofrimento e desilusão que nunca tem fim, onde ela também é inalcançável. Ela é pura, angelical, frágil, submissa, etc. Então, depois dessa segunda fase, nós temos a terceira, que é caracterizada como a fase condoreira, que seria a fase da liberdade. Condoreira vem de condor, e o condor é uma ave, né? Então, ele representa essa fase da liberdade, onde os artistas dessa época, eles começam a ter um olhar diferenciado para algumas questões sociais que aconteciam na época. Aqui no Brasil, a principal questão social que eles começaram a retratar foi o abolicionismo. Então, foi o despertar para a realidade e não somente o ideal subjetivo. Então, por fim, no início, né, desse movimento, no final, desculpa, desse movimento, quando eles começam a olhar para a realidade e não somente aquilo que é idealizado e fora da realidade, é quando é, vai surgir um outro movimento que é o realismo, que vai começar a tratar de fato como era a sociedade burguesa. Mas o foco hoje são esses subgêneros que surgiram a partir desse grande movimento. Então, aqui nós temos o Dark Romance. Ah, eu vou pedir só um minutinho, porque eu estou me sentindo incomodada com o ventilador e eu já volto. Me desculpem, agora sim. Então, o Dark Romance, ele combina elementos da literatura gótica, onde há histórias onde misturam elementos que causam horror, medo, mistério e o romance amoroso entre duas pessoas que é, se desenvolve em ambientes e cenários sombrios e dramáticos. O suspense psicológico também está como um dos influenciadores desse subgênero, onde é uma parte na literatura que começaram a retratar personagens
que são falhos, que possuem dilemas sociais, éticos perante a sociedade, e eles também possuem traumas mal resolvidos que influenciam no comportamento e nas atitudes que eles têm. Aqui também tem a idealizações de romances, devido tradicionalmente é comum na literatura serem retratados os heróis, as epopeias, as histórias dos deuses, dos príncipes, pessoas que são, entre aspas, muito boas. Aqui, isso se manifesta também nos romances, porque os romances aceitáveis são aqueles bem-sucedidos e dentro das normas de uma sociedade. E a literatura erótica, que ela vai estar presente a partir dos anos 2000, não que antes não existisse, mas a partir desse período ela é mais vista ou tem um olhar diferente e mais aberto sobre ela. Então, eu acredito que vocês conseguiram entender que esse subgênero, ele surgiu dentro de um grande movimento literário e que ele passou por fases até chegar no que ele é hoje dentro das book-redes. Então, agora vamos para algumas características desse subgênero. Então, aqui eu coloquei algumas coisas. Então, as principais características. Explora relações onde o amor não é necessariamente idealizado ou purificado, mas sim complexo e até mesmo perturbador. Porque geralmente dentro dessas narrativas envolve formas de amor possessivas, onde o protagonista ou a protagonista tem comportamentos dominantes ou controladores, o que fazem com que a relação seja desigual e muito destrutiva. Dinâmicas de poder, porque também na maioria das narrativas, uma das partes tem mais poder sobre a outra, seja poder financeiro, aquisitivo, físico, emocional, psicológico. E essa é uma característica marcante, seja pela manipulação, pela dominação ou pelas formas de abuso. A relação pode ser baseada em uma dinâmica onde um personagem se submete ao controle do outro. Personagens moralmente ambíguos, e essa é uma das principais reações ou críticas desse subgênero ao romantismo, porque aqui se trata a ideia de que não existem pessoas totalmente boas, nem pessoas totalmente ruins. Os protagonistas, eles têm características e atitudes cruéis, violentas, baseadas nos traumas, mas também eles mesmos têm características solidárias, afetivas, amorosas, e propositalmente eles são complexos e cheios de traumas que influenciam a vida, os relacionamentos que eles têm com outras pessoas, e formas de como eles veem o mundo e a vida. Aqui também se trata de temas sombrios e anormais, que o romance muitas vezes se desenvolve em ambientes que não são comuns pela maioria da sociedade, como no submundo do crime, mundos distópicos, dentro de uma rede de tráfico,
os herdeiros de uma máfia, os stalkers, entre outras coisas. Aqui também, como eu já disse, eles têm um dilema muito complexo de conflitos internos com eles mesmos o tempo todo. E algo interessante são as narrativas serem escritas com narradores oniscientes. O narrador onisciente é aquele que ele sabe de tudo, desde os pensamentos até cada ação que uma pessoa faz. Então, muitas vezes aqui, o que é certo e o errado tem limites muito confusos. E por quê? Porque aqui a gente entende, através dos pensamentos, as motivações que levam essas pessoas a fazerem crimes ou violências e abusos. Ah, violências, né? Também cenas de crime e abusos, cenas de sexo explícito também é muito presente. Tudo isso com muitos detalhes, o que chamaríamos de cenas gráficas. Também paixões intensas e proteção. Eu vou destacar aqui que a paixão nesses livros é realmente muito intensa, mas muito conflituosa e dolorosa, porque ela representa também dois polos que às vezes são um pouco distintos, que uma relação ela pode representar a redenção ou a queda. E não necessariamente, ou é obrigatório, aqui nesse subgênero, ter um final feliz ou uma, uma história de superação. Talvez o final feliz que essa história vai ter é o amor entre duas pessoas ser o conforto que eles buscam para continuar nessa vida do crime, nessas coisas anormais. Então, é, aqui também eu coloquei um meme que é muito utilizado dentro dessa comunidade, que aqui apresenta uma pessoa diante de um tribunal do júri e tem alguém que vai fazer uma afirmação a respeito dela. E ele fala: mas meritíssimo, o personagem favorito dela gabarita todo o Código Penal. E ela, como defesa dela, ela diz: e daí? Ele teve o passado traumático. E é sobre um pouco desse conteúdo que eu gostaria de falar com vocês. Geralmente, esse subgênero ele existe, sabemos disso agora, mas ele é retratado dentro das book-redes de uma forma romantizada, como se isso fosse o ideal, o máximo, o auge do relacionamento a ser conquistado ou de ter hoje pelas mulheres. Ah, tem também, eu disse para vocês sobre a literatura erótica ter mais visibilidade a partir dos anos 2000. E por quê? Com a criação da internet e da tecnologia, ela traz um espaço onde as pessoas elas podem, né, encontrar lugares onde elas podem ser escritoras ou escritores independentes, sem necessariamente estarem ligados a uma editora ou algo assim. Então, tem uma série de livros que é um marco dentro dessas book redes, que são uma série de livros chamado 50 Tons de Cinza, que não é necessariamente um dark romance, mas também explora relações de poder e essa questão do sexo explícito. Então, essa série de livros, antes de se tornar realmente livros físicos por uma editora, era uma fanfic
dentro de um aplicativo de leitura totalmente gratuito. E fanfic também é um outro subgênero que o próprio nome já diz, né? Uma ficção de fã é onde pessoas que são fãs de algum artista ou de um mundo existente vão dar continuidade da forma como eles gostariam que fosse um final ou que eles imaginam ser. Então, essa fanfic, ela é baseada em uma história que já existia dentro de uma série de livros sobre o romance de dois protagonistas, mas aqui ela vai, né, a escritora vai retratar o erótico, né, da relação deles. Então agora eu vou utilizar alguns dados e informações de uma reportagem que ocorreu em abril de 2024 por uma colunista chamada Júlia Queiroz. Então, uma das perguntas ou questionamentos que elas tentam responder, porque não é somente a colunista, mas tem uma editora, uma psicanalista e psicóloga e uma escritora desse subgênero dark, né? E elas vão tentar responder por que o dark romance se tornou tão popular. Então aqui tem o que elas dizem. Alguém poderia ler, por favor, o primeiro parágrafo? Eu posso ler. Está me ouvindo bem? Sim, obrigada. Uhum. Porque o dark romance se tornou tão popular. Para a psicóloga Esther Mendes Pereira, a popularidade do dark romance faz parte de um interesse natural do ser humano naquilo que é proibido ou chocante. A transgressão, a violência, tudo isso atrai a nossa curiosidade, ainda que não gostemos de tudo o que é descrito ali. Temos uma relação de ambivalência, de aproximação e afastamento com esse tipo de conteúdo. Além disso, ela diz que a leitura dos temas retratados no gênero pode ser uma forma de aliviar o que foi conflito e pode entrar em conflito por meio da ficção. E não, eu vou repetir. Além disso, ela diz que a leitura dos temas retratados no gênero pode ser uma forma de aliviar o que foi contido e poder entrar em contato por meio da ficção, com uma realidade onde a transgressão é permitida. Continuar? Sim, por favor, Renilde. Sim. Outro fator que chama a atenção é a predominância de mulheres tanto na autoria quanto no público leitor de dark romance. Para Esther, isso pode estar ligado a padrões sociais relacionados a gêneros e com aquilo que é mais reprimido para homens e mulheres. No caso das mulheres, a sexualidade acaba sendo um tabu maior, e o fato de esses romances explorarem isso pode atrair mais esse público. Muito obrigada, Renilde. Então, eu acho interessante, eu acredito ser interessante, as mulheres elas poderem ter esse espaço para elas também descreverem as experiências ou aquilo que elas acreditam ser o amor, né? Mas quando elas também conquistam esse espaço, isso vem com uma série infinitas
infinitos questionamentos e até mesmo críticas de tantas mulheres hoje em estar lendo este conteúdo. Então, há uma discussão também dentro dessa comunidade se hoje essa leitura seria uma outra forma de pornografia. E por quê? Geralmente, esses livros são escritos de mulheres para outras mulheres e, tradicionalmente, a gente sabe, não é novidade, que a pornografia ela é voltada para o prazer e o desejo masculino, né? E já na literatura não existem pessoas reais, e sim, tudo é fictício. Esses personagens por qual as pessoas acham que são os ideais ou os melhores nos relacionamentos, eles não existem na vida real e também não existe uma indústria que explora as pessoas. Então, de certa forma, acredita-se que, ao mesmo tempo que pode ser né, uma forma de pornografia, quem lê ainda é mais superior do que quem assiste em vídeo. Um outro ponto que também divide muitas opiniões. Além das mulheres serem a maioria dentro das book-redes, existem um público muito jovem, como adolescentes, e às vezes até mesmo, em alguns casos, crianças, que em aplicativos, né, de leitura que são gratuitos, escrevem, leem e interagem entre si. E essas histórias são as que mais dominam, ou é a grande maioria dentro desse universo da leitura. Então, existe também uma falta de conhecimento de pessoas adultas onde os adolescentes estão inseridos nesse meio e eles nem sabem. E aqui eu vou destacar a geração Z como uma geração que tem um artigo da Eurasia Group que o artigo define a geração Z como a geração que cresceu com a internet. Então, assim, geração Z, está nesse meio onde tem infinitas possibilidades, mas muitas vezes não tem filtro. A gente não tem referências onde buscar o que é bom ou ruim. E como esses conteúdos dentro das redes sociais, como os reels, os vídeos curtos, romantizam isso, então, na mentalidade de algumas adolescentes e mulheres muito jovens, estão esse padrão de relacionamento como o ideal, o sonho que todas elas têm. Todas é modo de falar, porque não dá para falar por todas que leem, né? A gente não sabe das experiências de todo mundo, mas é através dessas pesquisas e também de algumas discussões que a gente vê nesses meios, dá-se a entender isso. Eu falei desses aplicativos de leitura que existem, né, nas redes sociais. Na verdade, esses aplicativos de leitura são uma rede social, né? São aplicativos e eles possuem coisas que são muito atrativas. Um aplicativo, por exemplo, onde a maioria são adolescentes, existe vários recursos que, de certa forma, animam e incentivam mais a leitura.
como, por exemplo, a possibilidade de conversar com a escritora daquela história ou escritor. Existem também a possibilidade de conversar enquanto estão lendo e de até mesmo ouvirem playlists de músicas, tudo dentro desse universo. E eu queria perguntar o que vocês pensam sobre isso? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Sim, Gabriel, pode falar. Algumas coisas que vieram à minha mente enquanto você estava explicando esses assuntos um, é que realmente a literatura, não, acho que não só com essa geração Z, mas sempre tem sido assim uma fonte, não, de onde alguém pudesse se informar, né, aprender e algo que você pode fazer no seu particular, né, sem ninguém te observar. E no contexto da sexualidade, né, eu acho que não mudou muito, né, que há uma constante falta da geração de mães e pais, né, de saberem lidar com isso e de saberem como abordar esse tema com suas filhas e seus filhos. Então, um livro, né, é um refúgio enorme, uma fonte assim onde a jovem, né, pode se entregar completamente, né? E então eu penso assim, não sei se dá para culpar necessariamente esse gênero de literatura, mas tem muito a ver também com a, a, a falta de preparo, né, dos adultos, né? E num podcast recente que eu escutei de uma terapeuta chama Esther Perel, ela é bem conhecida, né? Um, Ela fala, né, da importância, né, de diferenciar entre aquilo que é fantasia, né, no contexto erótico, né, e aquilo que a pessoa realmente colocaria em prática, né? Então, para muitas pessoas existe esse mundo como um refúgio muito particular, mas que jamais colocariam em prática aquilo, né? Só que uma mente jovem, né, se absorve, né, informações ou ideias e eu acho que não tem como negar que isso tem o seu impacto, né? E ultimamente você lida com uma sociedade que você não sabe, mas de onde vêm essas atitudes, de onde vêm essas ideias e tal. Então isso que eu me veio à mente quando estava explicando. Muito obrigada, Gabriel. Aqui também eu coloquei um print de alguma das publicações, né, dentro dessas book redes, onde aqui tem um Reels, onde uma pessoa, né, uma mulher muito jovem, ela tem uma interação com essa pessoa, é, e essa pessoa, ela está mascarada como se fosse para causar terror, como se fosse uma cena de um filme de terror. Mas nisso ela parece se interessar muito nessa interação com ele. E isso faz referência a uma noite que acontece no dia, acho que 30 ou 31 de outubro, que se chama Noite do Diabo, onde as pessoas. Isso é retratado em um livro de Dark Romance, e agora, com essa popularidade, algumas pessoas, de certa forma, tentam comemorar esse dia e também saem para fantasiadas dessa forma. E nisso aqui, nesse, tem uma legenda, né? Como vocês podem ver,
escrito: nós mulheres que temos uma paixão secreta por um tipo de homem muito específico. Nessa outra postagem aqui, que é do Instagram, nós temos as principais características dos personagens que são mais retratados dentro dessas narrativas, né, desses subgêneros, que são uma pessoa obcecada, um stalker, um possessivo, uma pessoa mais velha, o psicopata, um motociclista, né, uma pessoa que tem uma moralidade um pouco contraditória e o bilionário. E isso também demonstra muito os estereótipos que são criados nessas ficções, porque predominantemente a maior parte desses personagens, com essas atitudes duvidosas, eles têm uma aparência muito bonita fisicamente. São sempre, né, pessoas com mais de 1,80 m de altura, cabelos e barbas muito bonitas, cabelos um pouco maiores e lisos. Eles têm traços e características que, além de retratarem a sexualidade, também a beleza física, né? E eles também são sempre, apesar desses contextos de máfia, de crimes, eles são pessoas milionárias, muito ricas. E uma das características também, eles são muito ricos, têm muito poder. Geralmente eles controlam isso, mas com a pessoa que eles amam, não. Eles são muito liberais. Então, aqui eu coloquei algumas das características que existem dentro desses conteúdos, dentro dessas redes sociais que aparecem, que eu vejo como questões problemáticas. A primeira é a romantização dos anti-heróis, porque nesse espaço, muitas vezes, essas pessoas não são vilãs, elas são anti-heróis, devido a, né, todos os traumas que elas têm mal resolvidos e o que pessoas ou os parentes fizeram com elas, que fazem com que agora na vida adulta eles sejam assim, aparecem de uma forma romantizada, como se tudo fosse aceitável. O relacionamento amoroso como uma forma de escape ou conforto. A maioria dos enredos tem protagonistas muito jovens que têm um contexto familiar tóxico, sofrem violências, né, de seus progenitores, e o desenvolvimento do relacionamento amoroso é como a salvação ou o que dá a essa protagonista um novo sentido na vida. O modelos de relacionamento e comportamento tóxico idealizados e aceitáveis. O modelo perfeito e ideal no decorrer dos relacionamentos é o de que um protagonista ele é dominador e a outra pessoa é passiva ou, né, submissa. Os dominantes são os que mais expressam suas vontades e impõem, né, as coisas que eles querem e são extremamente bons em tudo que eles fazem. E isso se refere às cenas eróticas também. Ah, outro fator que eu já disse, né, são os estereótipos construídos dessas pessoas com padrões de beleza que são muito difíceis de encontrar todas as características em uma pessoa só, né, na vida real. Eu vou dirigir agora algumas perguntas para vocês, mas eu não espero uma
resposta, a menos que alguém realmente queira responder, pode ficar à vontade. Mas em seguida eu também vou ler um relato de uma pessoa e eu não vou citar o nome da pessoa, mas esse é um relato verdadeiro de alguém que eu conheço. Então, as perguntas são: essa leitura funciona como uma fuga da realidade? Qual seria o propósito dessa leitura hoje? São benefícios ou malefícios? Uma pessoa ancorada em um viés religioso ou princípios e crenças do que é ético e moral, cogitaria a possibilidade de essas histórias serem uma manifestação do profano? E agora eu vou ler o relato, tá bom? Então, aqui começa. Conheci o mundo das fanfics aos 11 anos de idade. Me sentia estando em uma praça do centro da cidade, sozinha, sem referências ou conhecimento de meus pais. Via histórias desde um príncipe da era medieval a um lupino sedento ou a um grande mafioso da Coreia, mas em todas, o amor é tão forte e intenso que me fizeram rir, chorar, amar e odiar o mesmo personagem. Nos relacionamentos tóxicos há muito mais intensidade e é mais real do que muitos clichês. Muitas vezes, ser submissa ou controlada por um milionário que nunca irá trair ou me abandonar me parece muito mais interessante do que lidar com nossas questões de jovens adultos. Isso está longe de ser o ideal, mas em comparação com esse mundo real, a realidade retratada na ficção parece ser muito mais emotiva e fazer muito mais sentido. Não é o relacionamento que eu queria para uma filha, mas acho que no fundo queria viver um relacionamento assim. Não a parte do crime, mas o amor tão intenso como é descrito e que milhões de leitoras sonham em ter. Lidamos com esses conteúdos todos os dias, as famosas curtidas silenciosas, porque ainda sentimos vergonha se alguém soubesse o que lemos ou idealizamos ou temos como nosso tipo ideal. Então, eu acho que ninguém gostaria de falar, então eu vou citar um livro muito famoso dentro dessa comunidade, né, das bookreads, que ele se chama Assombrando Adeline. O livro tem a capa, né, de uma caveira, uma coisa que é muito característico, né, desse subgênero, mas no começo do livro tem uma capa que ela é dedicada somente para dizer os gatilhos do livro. E o personagem, o protagonista dessa série de livros, ele é um stalker. E além disso, dele ser um stalker, ele tem uma, uma rede onde ele quer lutar contra o tráfico de pessoas. Mas as atitudes dele são muito contraditórias, porque ele, no primeiro dia, onde ele, né, vai conhecer a protagonista, que é a figura de amor dele, ele começa a ser stalker dela. Então, ele tira a vida de outras pessoas por tentar se relacionar com ela, ele comete muitos crimes e tudo mais. Então, as listas de gatilhos
parecem ser os maiores incentivos para as pessoas lerem esses tipos de conteúdo. Dentro dessa lista, aparece dois que eu achei importantes, que são a sigla CMC, que se refere ao consentimento não consentido e ao consentimento duvidoso. Alguém sabe o que seria consentimento não consentido? Assim, um relacionamento contra a vontade de uma das pessoas, não? Uhum, isso. Então, ao longo dessa narrativa que existem dentro desse livro, há muitos momentos onde esse stalker ele impõe ou ele faz coisas com que forçam essa protagonista a ter uma relação com ele. Então, às vezes, é, fala detalhes como se ela reagisse, né, a esses estímulos sexuais, mas o que está gerando isso, esses estímulos que o corpo dela demonstra, são, na verdade, por meio do medo, do horror, e de muitas outras coisas. E esse personagem, ele é o principal, ou mais conhecido dentro desse submundo, desculpa, dentro desse subgênero, e ele ele inspira, né? Ou ele é tão popular ou tão conhecido essa história que tem algumas pessoas que produzem conteúdos voltados para esse nicho que tentam reproduzir o relacionamento que eles têm e gravam, né, vídeos reproduzindo isso com milhões de seguidores no TikTok. Eu não tenho como mostrar para vocês, porque talvez não seja tão legal assim, mas isso aparece de uma forma muito popular, como se isso fosse muito aceitável ou muito legal ter um relacionamento dessa forma. E aqui nós já estamos indo para o final. O Gabriel colocou estupro, né, aqui. Aqui eu separei uma parte de uma citação da Ellen White, que está no livro Lar Adventista, no capítulo 68, onde ela trata da influência da leitura. Aqui ela fala em um contexto talvez um pouco diferente do que nós vivemos hoje, onde ela fala da necessidade que temos de lermos a Bíblia, né? Porque as pessoas perdem tempo lendo ficções e não leem a palavra de Deus. E ela cita alguns pontos importantes quando ela fala que os pais devem controlar os hábitos de leitura, disciplinar e educar o gosto mental, não cultivar o gosto por leituras de ficções, predomínio da leitura nociva. E aqui ela fala algo que eu acho interessante, onde ela fala assim: o mal que para os obreiros resulta de manusear a literatura de. Não tô conseguindo. Desculpem, para mim sumiu a página. Vocês conseguem ver? Sim,
Ah, alguém poderia ler, por favor? Ah, eu achei. Perdão. O mal que para os obreiros resulta de manusear literatura de índole reprovável é muito pouco reconhecido. O assunto com que estão tratando lhes prende a atenção e desperta o interesse. Sentenças imprimem-se-lhes na memória, são-lhes sugeridos pensamentos. Quase inconscientemente, o leitor é influenciado pelo espírito do escritor, e espírito e caráter recebem impressão pelo mal. Alguns há que têm pouca fé e domínio próprio, e lhes é difícil banir os pensamentos sugeridos por essa leitura. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que apesar que a Ellen White viveu em um outro contexto histórico, hoje, se nós usássemos esse capítulo onde ela fala sobre a leitura, apesar que aqui está somente uma citação do que ela disse, que é um capítulo inteiro, mas vocês acham que seria possível aplicar esse capítulo dela para um contexto que vivemos hoje? Aí, Ani, você escuta? Sim, sim. Eu lembro que o Anselmo Parminder, ele falou bastante sobre este punto. No sé bastante, pero falou algo. Y conectó un sistema simpático y parasimpático, pensamiento rápido, pensamiento lento. Y falou como, no contexto da leitura, e esse tipo de leitura que favorece a imaginação, favorece a excitar los sentidos, a excitar el sistema simpático, pensamiento rápido, eh, no sería favorable. Se sigue siendo un muy buen consejo. Y es como ahí fala, uno termina colocando nossa mente nas mãos de gente que escreve muito bem, que são profissionais em uma área que nós não temos o controle. Assim que eu acho que compreendendo como funciona nossa mente, eh, nós deveríamos tomar decisões inteligentes, de tomar distância de, de ser da literatura. Podemos usar, fazer a mesma lógica, ir a falar sobre filme, lo que sea. Mas acho que ainda é um bom conselho. Obrigada, Matias. Mais alguém gostaria de dizer algo? Sim, Gabriel, pode falar. Eu não queria fugir do assunto, mas não sei se haverá outra possibilidade para comentar. Uma coisa que não sei quantos de vocês está ciente, né, assim, de como tem desenvolvido, né, as possibilidades da inteligência artificial, né? Assim, hoje em dia existem ferramentas muito, muito sofisticadas para a escrita, né? Quem usa ChatGPT já sabe, né, que as respostas às vezes vêm bastante sofisticadas e tal, é surpreendente mesmo, né? Mas existem ferramentas especializadas para a criação de literatura, né, de realmente de textos mais extensos, onde a pessoa pode simplesmente colocar parâmetros, né, e pode moldar e adaptar, né, o resultado e vai direcionando, vamos dizer, a narrativa, né? Então, assim, eu acho que a gente está, talvez nem consegue imaginar, né, o que ainda está por vir, né? Porque, assim, as possibilidades são infinitas, né? Não precisa nem fazer muito esforço de você sentar e imaginar alguma coisa, né? Porque
com algumas palavras-chave, você já consegue criar conteúdo que é exatamente que talvez uma pessoa queira ouvir, o ler, não? Só uma observação minha. Muito obrigada, Gabriel e Matias. Foram muito boas as observações de vocês. Então, para nós concluirmos, eu vou voltar no título, né? Era uma vez, porque talvez não foi de uma forma proposital que eu pensei em um título assim. Era uma vez o amor romântico na era Book Redes. Quando nós ouvimos isso era uma vez, nós já sabemos que isso faz parte de uma narrativa de contos de fadas, onde nós já sabemos o início, o desenvolvimento e o fim, né? Que sempre termina com felizes para sempre, mesmo que seja com diferentes narrativas e personagens. Nesse caso aqui não é um conto de fadas, mas o Era uma vez aqui, ele serve para. Eu gostaria que vocês tivessem remetido ou feito a alusão de que não existe nada que seja tratado dentro desses subgêneros com advindos, né, ou popularizados com a internet, que sejam realmente novos ou temas que não conhecemos. E existe algo que me parece claro dentro desse subgênero, que é a manifestação da mulher, né, em ela sempre querendo se sentir verdadeiramente correspondida, né, dentro de um relacionamento daquilo que é ideal e ou encontrar um refúgio dentro dessa realidade cansativa ou que muitas vezes nos reprime muito, elas encontram nesse espaço um lugar de conforto ou refúgio. E algo também que, para mim, me parece muito claro e presente entre os romances clichês, ou esses, né, que tratam questões anormais da sociedade, é que todas essas narrativas se baseiam com narrativas que estão presentes nas raízes do patriarcado. Então, isso se perpetua, né, desde os romances clichês até esses mais anormais e sombrios. Então, a nossa apresentação hoje era isso. Muito obrigada. E vocês gostariam de dizer alguma coisa? Ray, eu queria falar uma coisa, estava pensando agora, que tanto a leitura, o quizás un filme o una serie, eh, uno, sea consciente o no, uno se coloca nas mãos de alguém que conhece muito bem como funciona a mente. Tem pessoas que escrevem muito bem, sabem que falar para que você tenha medo, que falar para que você se emocione, para que você ame o personaje principal o lo dé en otro momento. Es como que pegan tus emociones y las llevan para un lado, llevan para otro. Y você coloca sua mente en las manos de otra persona. Y eso es lo contrario a lo que vemos que Deus está queriendo falar. Deus nos fala que nós tengamos o controle de nossa mente. E é muito riesgoso fazer isso, mas também está o fato de que, como você falava, de fugir à realidade e entrar em outra dimensão em nossa mente e realmente cumple com isso, porque tem o poder para fazer isso. Mas não seria o caminho certo. Eu estava pensando nisso. Obrigado.
Obrigada pelo seu comentário, Nath. Acredito que mais ninguém. Então, vamos terminar com uma oração? Querido Jesus, gostaríamos de te agradecer por esse momento que tivemos juntas e juntos aqui reunidos. Gostaríamos também de agradecer pelas oportunidades que temos de entender um pouco mais sobre coisas que parecem muito populares e corretas, mas que, na verdade, nos levam por caminhos que não são tão bons. Eu agradeço por isso, peço um bom sábado, um descanso também para todos nós e todas, e o- e que tu possas continuar conosco. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.